Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão e vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado na companhia, é claro, do meu parceiro de todas as tardes, Rafael Lara, e hoje também com a participação da Débora Oliveira. A gente roubou ela então um pouquinho do BMC Business para participar também com a gente, fazendo um giro em tempo real do mercado financeiro. São 4 horas e 36 minutos, a gente já começa então fazendo um giro, eu já chamo ele, Rafa. Fala aí pra gente como é que tá o movimento da Bolsa nesse momento. Tá certo, Hanna, muito boa tarde também aos espectadores aqui do BMC Now. Olha, Hanna, hoje o Ibovespa ele operou ali na casa da mínima de 129 mil pontos e a máxima de 130 mil. Nesse momento ele está ali, uma leve queda, né, perto da estabilidade, numa queda de 0,1% aos 130.071 pontos, Hanna. Tá certo então, e olha, e antes da gente começar a fazer o nosso giro, vamos dar uma passadinha pelo nosso chat, né, saber quem é que tá acompanhando o nosso BMC Now, que vem aí trazendo o fechamento do mercado, os principais papéis que estão subindo, os principais que estão caindo também nessa terça-feira, dia 15 de junho. Olha só, tô vendo aqui que o Thiago German já tá participando aqui, muita gente aqui, olha o Helder também, sempre dando muita audiência aqui pro pessoal, não só no BMC Now, viu, mas também em toda a programação da BMC News. Tô vendo aqui Denis Santos, quem mais? O Helder já falei agora há pouco, muita gente, ó, já vão aproveitando aí, já vão compartilhando o link aí do nosso programa com seus amigos, os seus conhecidos, pessoal do trabalho também, seus familiares, para que todo mundo fique bem informado, e também já vai deixando a sua perguntinha ali no nosso chat. Daqui a pouquinho a gente recebe também os nossos convidados de hoje e a gente dá andamento aí no nosso BMC Now, a gente segue informando todo mundo aqui. Eu volto então com ele, com o Rafa, para saber um pouquinho. Rafa, me fala como é que está o dólar nesse momento. Tá certo, Hanna. Olha, o dólar nesse momento ele está operando numa leve queda de 0,30% aos R$ 5,05. Hoje ele operou ali numa mínima de R$ 5,04 e bateu ali a casa dos R$ 5,11, mas parece que agora nesse finzinho de pregão ele deve estar operando perto da estabilidade mesmo, Hanna. Então, olha só, a gente já viu que os setores de petróleo e saúde, né, se destacaram no pregão de hoje. Então, Rafa, me fala o seguinte, quais são os outros setores que se destacaram hoje também? Tá certo, Hanna. De fato, né, o setor de saúde hoje ele foi um dos grandes destaques da Bolsa, justamente pela alta, né, a líder hoje das maiores altas do Ibovespa foi a ação da Sul América, né? Sul América que nesse momento opera numa alta de mais de 4,30%. Já no setor de petróleo, a gente tem uma alta da PetroRio, né, de 3,46%. Eu também gostaria de chamar a atenção um pouco para o setor de bancos, né? Hoje que a gente tem ali na quarta colocação, né, a ação do Banco BTG, né, a BPAC11, uma alta de 3,04%, enquanto entre as maiores baixas temos ali o Banco Inter, né, a maior baixa do dia por enquanto, ali o BID11, uma queda de 3,06%. Hanna. Rafa, me fala o seguinte, tem algum outro setor que está numa queda muito forte hoje, que a gente viu se destacando ontem, né, entre as mais altas? Sim, temos sim. De fato, igual você bem citou, a Lucaweb, né, que ontem a gente foi assunto aqui do BMC Now, a gente falou com os nossos convidados ontem, hoje ela está ali na terceira colocação no momento entre as maiores quedas do dia, né, em 2,66%. Também gostaria de chamar a atenção para as ações da Azul, né, a Azul que na semana passada ela tinha, né, decolado, né, fazendo esse jargão, esse trocadilho, a Azul que hoje é a segunda colocada entre as maiores baixas do dia, com 2,94% no momento, Hanna. Tá certo, Rafa, daqui a pouquinho a gente volta então com algumas informações atualizadas e a gente segue então começando o nosso giro de notícias. O Banco Inter fará oferta de ações que pode arrecadar 5,5 bilhões de reais. O banco confirmou a realização de follow-on, oferta subsequente de ações, abrindo espaço para o investimento da Stone, fintech de pagamentos, que entrará com aporte que pode ultrapassar os 2,5 bilhões de reais na operação
negociação que pode aí possibilitar, na verdade, com uma possibilidade de uma oferta adicional de 100%, onde pode chegar nesses 5 bilhões e meio de reais no total. A oferta será composta por mais de 71 milhões e meio de reais de ações ordinárias e pouco mais de 71 milhões de ações preferenciais. A Stone comprará 2 bilhões e meio de reais em units, ficando então com 4,9% ficando com 4,9% da empresa. O SoftBank, investidor estratégico do Inter desde 2019, deverá acompanhar toda essa negociação, garantindo ao Banco Inter mais 770 milhões de reais. O Inter pretende, então, utilizar os recursos da oferta para fortalecer a implementação do seu plano de negócio e acelerar também os investimentos em novos produtos. E a fixação da oferta está prevista para acontecer no dia 24 agora desse mês, com os novos papéis sendo negociados na B3 a partir do dia 28 de junho. Vamos agora fazer então um giro internacional, saber como é que está o mercado lá fora com ela, Débora, que já está aqui com a gente. Hoje estreando aqui nesse BMC Now, né, passando por aqui para poder atualizar vocês aqui do mercado. Lembrando, bom, vamos começar pelos Estados Unidos, lá já se aproximando, aí já perto do encerramento, Bolsa nos Estados Unidos, Dow Jones em queda de 0,29%, S&P 500 também em queda de 0,23%, já no finalzinho aqui dessa terça-feira já são 4,42%. A gente tem também Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia por lá, queda também de 0,81%. A gente sabe que existe uma expectativa muito grande aí nessa super quarta-feira, né? Existe uma expectativa aí pelo Fed também, se a gente vai tirar essa política um pouco mais acomodatícia ou não. Então a gente tem as bolsas por lá que fecharam, que estão aí todas em queda, caminhando para o final do dia. Na Europa, só lembrando, para quem está acompanhando, a gente começou agora aqui, na Europa, todas as bolsas fecharam no início da tarde em alta, tá, Hanna? E olha só, ainda de olho lá no mercado lá fora, democratas e progressistas recusaram aí o acordo bipartidário para pacote de infraestrutura. Eles criticaram o escopo de um acordo alcançado no final da semana passada por um grupo de 10 senadores, composto por democratas e republicanos, e ameaçaram reter seus votos a menos que recebam garantias de que o pacto será acompanhado por um pacote mais abrangente a ser aprovado apenas com votos democratas. O partido do presidente Joe Biden detém aí uma estreita maioria na Câmara e no Senado, o que significa que posições rivais dentro do partido podem viabilizar qualquer legislação. Alguns democratas de centro disseram que querem que a legislação de infraestrutura seja bipartidária, enquanto muitos democratas liberais desejam uma legislação que inclua financiamento para programas de educação e medidas para combater a mudança climática. Os legisladores republicanos pediram um pacote mais restrito, com foco em itens como estradas, pontes e banda larga. O grupo de 5 senadores democratas e 5 senadores republicanos disse na semana passada ter chegado a um acordo sobre um pacote de infraestrutura de 974 bilhões de dólares para 5 anos, dos quais 579 bilhões de dólares estariam acima dos gastos federais futuros projetados. Os republicanos do grupo disseram que o pacote seria totalmente pago sem aumentos de impostos, mas não entraram em detalhes, Hanna. Tá certo, obrigada, Débora. Agora a gente vai falar do governo federal, que planeja pagar um benefício mensal para os chamados órfãos da Covid-19. O governo vai incluir isso em uma reformulação do programa Bolsa Família, que prevê um benefício médio em torno de R$ 250 e um custo total de 51 bilhões de reais para 2022. O governo quer reforçar o programa depois da nova prorrogação do auxílio emergencial, que vai até outubro. A nova estrutura dará benefícios para outras famílias e precisa ser implementado até dezembro deste ano, ou acabará engavetado, pois a lei veda a adoção desse tipo de medida em ano de eleições. A Procuradoria-Geral do Pará entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal com um pedido de suspensão dos efeitos da bandeira tarifária vermelha nas contas de energia elétrica do estado. A ação aciona a ANEEL e a empresa Equatorial Energia, concessionária de energia. O governador Helder Barbalho afirmou que a população do Pará não pode pagar a conta pela situação nos reservatórios do sul e sudeste do Brasil, já que os reservatórios da região estão cheios.
A Argentina ultrapassou o Brasil no índice de capacidade de combate à corrupção. O ranking mede a capacidade dos países latino-americanos de detectar, punir e prevenir a corrupção. Entre as maiores baixas estão os 2 maiores países e as 2 maiores economias da América Latina, Brasil e México. O Brasil foi o país com a maior queda na pontuação e sua nota regrediu de 5,52 para 5. Em 2019, o Brasil era o segundo do ranking. O Uruguai foi o país com a pontuação mais alta e a Venezuela ficou com a mais baixa. A gente segue então, né, fazendo um giro aí. Rafael, me fala um pouquinho se você tem alguma novidade aí pra gente. Tá certo, Hanna. O diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, afirmou que a crise hídrica enfrentada pelo país neste ano permite estimar uma alta de pelo menos 5% nas contas de luz em 2022. Ele afirmou também, abre aspas, o número que o Ministério de Minas e Energia tem usado publicamente é que vamos ter um custo adicional de 9 bilhões de reais no período de janeiro a novembro de 2021. Até abril já se gastou 4 bilhões de reais adicionalmente e isso vai ter um impacto adicional na tarifa de 5%, disse Pepitone, fecha aspas. Em audiência pública hoje, né? Vale lembrar que ele falou isso em audiência pública hoje, na Câmara, para debater a crise hídrica no país. Hanna. Tá certo, Rafa, obrigada. E agora falando um pouquinho, né, sobre varejo, as lojas Colombo anunciou a aquisição da catarinense Feirão de Móveis em suas 70 lojas e um centro de distribuição em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis. A compra depende agora da autorização dos órgãos competentes do setor. O valor do negócio não foi informado pelas empresas, mas a aquisição faz parte da estratégia de consolidação de expansão física no Sul, bem como o aumento da amplitude do e-commerce em todo o país. De acordo com a empresa, serão 303 lojas, além do aumento e eficiência da logística e agilidade na entrega dos produtos aos consumidores. A Lojas Colombo tem 62 anos e alcançou o faturamento de 1 bilhão e 900 milhões de reais em 2020, resultado de mais de 20% superior ao de 2019. Então eu volto agora, né, falar com ela, Débora Oliveira, que tem mais notícias aí também sobre o Pão de Açúcar. É isso mesmo, Débora? É isso mesmo, Hanna. É que o Grupo Pão de Açúcar está estudando a separação da empresa Êxito. De acordo com a agência Reuters, o grupo já está considerando a separação da sua unidade colombiana e com a operação, as ações da subsidiária seriam entregues aos acionistas do Grupo Pão de Açúcar numa transação semelhante ao spin-off da unidade de atacarejo Açaí. A ação faz parte de um acordo estratégico do grupo francês Cassino para simplificar a sua estrutura na América Latina e aumentar também o valor distribuído às suas empresas na região. Lembrando que o Grupo Pão de Açúcar é avaliado em mais de 10 bilhões de reais, 10 bilhões e meio de reais, e possui mais de 97% de participação na Êxito, que tem valor de mercado na Colômbia de cerca de 1 bilhão e meio de dólares, Hanna. Obrigada, Débora. E ainda, né, falando sobre esse assunto mais cedo no BMC News, a Paula Moraes e o Marco Saravalli conversaram com o analista Vitor Savioli, que comentou sobre a separação entre o Grupo Pão de Açúcar e a colombiana Êxito. Vamos ver. Informação que chegou agora há pouco, né, que o grupo aí Pão de Açúcar estuda a separação da colombiana Êxito. As ações estão caindo neste momento, só para a gente atualizar, caindo 1,13% aos R$ 38,65, né? E aqui a informação divulgada pela Reuters, né, que segundo a qual a empresa considera se separar de sua unidade colombiana, fontes disseram à agência de notícias que com a operação, ações da subsidiária seriam entregues aos acionistas do Grupo Pão de Açúcar numa transação semelhante ao que recentemente aconteceu com o Açaí, a unidade de atacarejo do grupo aí Pão de Açúcar. Segundo analistas, a operação traria recursos para o crescimento no longo prazo, mas pode haver uma reprecificação da ação, como aconteceu com a separação do Açaí que a gente viu há poucos meses atrás. Então eu queria saber a opinião de vocês dois aí. Vou começar, claro, com o Savioli, depois o Marco fala. Queria saber a opinião de vocês aí sobre essa notícia que a gente acaba aí de receber nessa manhã agora aqui de terça-feira.
Olha, eu acho que a gestão do Pão de Açúcar está fazendo algo que é necessário para eles destravarem valor, né? Por algum motivo aí o mercado não enxerga tanto valor assim na operação que eles têm hoje, o que é muito curioso, porque se você for pegar ali o grupo como um todo, ele tem uma fatia de mercado na América do Sul do varejo alimentar bastante relevante, não só aqui no Brasil, mas também com o grupo êxito na Colômbia, na Argentina, enfim, outros países, Uruguai. E quando você faz aquela conta de mais e menos, ali você fala, pô, isso aqui deveria valer mais, né? A soma das partes vale muito mais. Então, é a forma que a gestão está encontrando para destravar esse valor e remunerar melhor o acionista. E até o momento tem dado certo, né? Com o Açaí acabou dando certo, eles também venderam algumas propriedades para fundos imobiliários para conseguir levantar recursos, também deu certo. Então, eu acho bastante interessante. Se eu fosse acionista, eu ia estar feliz. E você, Marcos Saravalli? Bom, tudo bom, Savioli? Tudo bem, Marco? Bom dia. Tem uma discussão, na verdade, acadêmica, né, Savioli, em relação a essas cisões, as separações, se realmente geram valor ao longo do tempo ou não. Mas acho que o mercado também precifica, como você falou, às vezes precifica muito mal, né, os ativos. Acho que o caso, a gente teve vários casos aqui, não só do Açaí, mas até estava acompanhando o setor aqui, por exemplo, tivemos a tradicional conhecida CSN Mineração, né, fazendo a IPO separadamente, muitos casos. Acho que o mercado realmente acorda para um ativo que está lá dentro e fala, pô, realmente pode valer muito mais, né? Então, até um caso, acho que também clássico no Brasil, que deve acontecer nas próximas semanas, próximos meses, é o famoso Itaú XP, né? Então, assim, porque todo mundo sabe que está lá dentro, está mal precificado, mas a hora que separar, eu acho que vai ter uma distração de valor, o mercado vai acordar, pô, realmente tinha um valor ali grande, eu recebi aí ou um dividendo, ou um valor que realmente não esperava, eu estava dentro do Itaú, assim como um Pão de Açúcar. Então, de novo, eu tenho uma percepção, quando a gente fala de longo prazo, que não necessariamente essas separações vão gerar um valor para acionista. Teoricamente, né, já está lá dentro, o mercado já deveria estar precificando, mas acho que o mercado entende, fica mais transparente, fica mais fácil de entender realmente esse valor quando algumas determinadas operações realmente são separadas. Então, realmente, a gente tem o valor, é só simplesmente, né, fazer conta, multiplicar a quantidade de ações e do valor da ação dessa por essa, somar, pô, realmente a gente tem um valor a mais, tá? Mas, de novo, não quer dizer que necessariamente olhar para um modelo de valuation realmente está gerando valor. Acho que o mercado realmente fica mais transparente e entende realmente que tem um valor que está sendo destravado. Então, pelo menos historicamente, nos últimos meses, últimos 2 anos, as operações que têm feito isso, as ações têm reagido positivamente, assim como a gente já viu em Açaí, vimos em outros casos. Então, acho que o mercado vai começar a entender melhor e talvez trazer um potencial de valorização melhor para as próprias ações do Pão de Açúcar. De novo, é uma questão muito mais de mercado, talvez, do que acadêmica, vamos dizer assim, né? De realmente geração de valor ao longo do tempo. Como acontece também em algumas operações inversas, né? Acontece algumas incorporações que acabam gerando valor, né? Por exemplo, por que ter operações diferentes listadas, poderia estar aqui dentro e gerar ter um controle melhor, enfim. Eu acho que o melhor resultado, como o Vitor mesmo falou, é a questão da execução, né? Tem que ter uma execução muito boa, né? Se você está tendo uma execução muito boa, você ao longo do tempo o mercado acaba precificando e às vezes esses movimentos acabam chamando a atenção porque você faz roadshow, apresenta para o mercado e acaba sendo melhor precificado esses ativos, né, separadamente. Bom, então a gente segue então atualizando o mercado, são 4 horas e 54 minutos, aí falta pouquinho, a gente está caminhando para o fechamento de hoje. Rafa, dá um panorama geral aí para a gente, como é que está a situação nesse momento? Tá certo, Hanna. Bom, o mercado agora, né, por volta das 4h53, está operando ali por volta da estabilidade, né, perto da estabilidade, ao 0,09% de queda.
né? Isso é considerado praticamente um 0 a 0, né? Daqui a pouco é muito provável que a gente até possa ver um 0,1 para cima, enfim, e aos 130.084 pontos, com as maiores altas realmente se consolidando ali com as ações da Sul América, né? De 4,45% de crescimento hoje. Aí também tem PetroRio, BTG, Eco Rodovias e B2W entre as líderes. Já lá no ranking das maiores baixas, a gente teve uma mudança aqui, né, de última hora, aqui é tudo muito rápido. A Azul assumiu a dianteira entre as principais quedas de hoje, né, numa queda de 2,91% de queda hoje, Haná. Tá certo, então. Vamos agora repercutir, né, o nosso dia com o nosso convidado de hoje. A gente recebe aqui no BMC Now o Bruno Vidal, analista da Módulo Capital. Primeiramente, Bruno, seja bem-vindo aí. Obrigado por reservar um tempinho aí na sua agenda para estar aqui com a gente. Obrigado, Ana. Eu que agradeço aqui o convite. Espero acrescentar alguma coisa aí para vocês. Ah, com certeza, seja bem-vindo. Então vamos começar então falando do setor de saúde, né, que movimentou hoje, chegou a performar entre as maiores altas do Ibovespa. Queria que você trouxesse então a sua análise sobre esse setor, falar um pouquinho, né, quais são as suas expectativas para o próximo trimestre para esse setor de saúde. Tá. Então, a gente está passando pela segunda onda da pandemia, né? A segunda onda está arrefecendo, então é esperado que a taxa de sinistralidade das operadoras se recupere, né? Volte a cair, porque durante a segunda onda da pandemia a gente viu uma incidência maior de pacientes com idade média menor, então o tempo médio de internação foi maior durante a segunda onda. Isso encareceu o atendimento hospitalar. E aí, com essa segunda onda passando, a gente espera que as operadoras de saúde voltem a ter margens mais atrativas, tá? Mas assim, eu acho que no curto prazo ainda o período é muito incerto, tá? Porque a gente não sabe se eventualmente a gente pode encarar uma terceira onda ali pela frente, como muitos especialistas avisam, né, que tem risco de acontecer. E aí, eventualmente, nessa terceira onda, a gente não... É muito difícil a gente projetar o que pode acontecer, né, porque a gente não sabe qual percentual da população vai ser mais atingido, né, a gente não sabe qual vai ser o perfil etário dessa população mais atingida na terceira onda. Então, tem uma certa incerteza que fica difícil de ser precificada no curto prazo, tá? Mas, além disso, a gente tem o reajuste negativo dos planos de saúde, tá? Dos planos individuais. Isso impacta, né? Eu acho que a cadeia de saúde como um todo, porque uma vez que os planos de saúde eles tiverem um reajuste negativo, isso vai ser a primeira vez na história que vai acontecer. Eu acho que os planos coletivos, os planos empresariais, tá? Como eles usam mais ou menos de referência o reajuste individual, eventualmente esse reajuste dos planos corporativos pode ser menor do que de fato seria. E aí, por sua vez, os hospitais, né, eles conseguem repassar um aumento de preços menor. Então, isso é um problema que vai se perpetuando ao longo da cadeia. Isso está acontecendo porque no ano passado, durante a primeira onda da pandemia, a gente teve uma incidência de procedimentos eletivos menor. Os procedimentos eletivos, que são mais caros, eles foram postergados. Isso beneficiou a taxa de sinistralidade das operadoras, tá? Então a rentabilidade das operadoras foi maior do que o normal durante a primeira onda da pandemia. Então esse benefício que as operadoras tiveram durante a primeira onda está sendo devolvido agora para os consumidores com esse reajuste negativo, tá? Então essa instabilidade eu acho que é muito ruim para o setor, tá? Porque fica difícil dos prestadores de serviço atuarem com uma certa segurança, tá?
Tá certo, então. Olha, Bruno, eu tenho mais perguntas para fazer para você. A gente tem chão aqui ainda do BMC Now, mas agora eu vou passar a bola para o Rafael Lara, que tem mais perguntas para você. Rafa, vai daí. Tá certo, obrigado, Hanna. Boa tarde, Bruno. Bruno, as ações da Sul América estão nos holofotes dos investidores nas últimas semanas, né, com uma alta de mais de 3,5% hoje, a gente acabou de ver mais de 4% hoje e de 6,4% no último mês. Para você, o que tem alterado a visão dos investidores sobre o papel? Então, Sul América é uma empresa que a gente acompanha já tem um tempo na Módulo, tá? E aí é interessante assim, a gente dar um passo atrás aqui e explicar um pouco como é que funciona o setor de saúde das operadoras, né? A gente tem as operadoras, elas são separadas basicamente em 3 grupos, tá? A gente tem as operadoras que são as seguradoras, que no caso é a Sul América e Bradesco, né? A gente tem as cooperativas médicas, que principalmente são as Unimed, e a gente tem as medicinas de grupo, que aí são as verticalizadas, né? E aí a gente tem aquelas operadoras que são menos verticalizadas, um exemplo seria a Mil, e as operadoras que são mais verticalizadas, que aí no caso seria Rap Vida e Intermédica, tá? Então a diferença delas, né, é que assim, as verticalizadas, por elas terem uma estrutura própria de atendimento, eles conseguem ter um controle de custos muito maior do que uma seguradora, como a Sul América, tá? Porque a seguradora, ela tem uma rede aberta de atendimento, ela não tem rede própria, né? Então, como as verticalizadas têm esse controle de custos, elas conseguem ter uma taxa de sinistralidade menor, isso significa que elas têm uma rentabilidade maior, e aí eles conseguem entregar um ticket médio também menor e atender um percentual da população que ficaria na mão do SUS, por exemplo. Então, esse modelo cresceu muito durante a recessão que a gente passou no Brasil. É um modelo que vem crescendo bastante também porque a inflação médica é muito alta, então as empresas tentam controlar esses custos de plano de saúde dos seus funcionários, reduzindo, entregando planos mais baratos, como da Rap Vida Intermédica. E aí, eu acho que o mercado atribuiu um valor muito grande para essas operadoras, né, para as verticalizadas, porque elas conseguem entregar um nível de rentabilidade alto, conseguem entregar crescimento e conseguem se proteger durante a crise, né? Então, é um modelo que atraiu bastante o mercado nos últimos períodos, nos últimos anos, eu diria, e, por sua vez, a Sul América ficou um pouco descontada, né? E aí, eu acho que nos últimos trimestres, né, desde o último ano, eu acho que com essa questão da pandemia, por todo esse desequilíbrio que a gente teve ao longo da cadeia de saúde, eu acho que a Sul América, eu acho que o mercado penalizou bastante a Sul América. Quando a gente faz as contas aqui, eu acho que o valuation parece bastante atrativo, tá? Tem bastante upside para gerar para os investidores, mas é um modelo que eu acho que o mercado enxerga como, de certa forma, obsoleto, né? Eu acho que ficou um pouco para trás por toda essa questão de controle de custos, mas eu diria que é uma visão equivocada, tá? Eu acho que cada modelo de negócios tem o seu benefício. As seguradoras atendem um mercado completamente diferente das verticalizadas, tá? Eles atendem um público-alvo de classes mais altas, tá? Com maior poder aquisitivo. Então, mesmo que eles entreguem um ticket médio maior, é um público que necessita dessa rede de atendimento mais aberta, né? Que ter uma liberdade maior em escolher em qual hospital vai ser atendido. E aí eu acho que um ponto que pode estar beneficiando a Sul América nesses últimos dias, né, os últimos meses,
é que, como ela é uma seguradora, né, o modelo de negócios dela implica em uma rentabilidade menor, mas eles são mais dependentes do resultado financeiro, né? Eles conseguem ter uma rentabilidade, recuperar a rentabilidade no resultado financeiro. E eu acho que com a inclinação da curva de juros, tá, esse resultado financeiro ele volta a se recuperar, porque quando a gente olha o histórico, né, dessas seguradoras da Sul América, por exemplo, quando a gente estava naquele período de Selic a 14%, a rentabilidade delas era excelente, né, porque eles conseguiam ter um retorno financeiro muito alto, tá? Então, com a volta da taxa de juros, eu acho que essas seguradoras elas voltam a recuperar uma rentabilidade perdida nos últimos períodos. Tá certo, Bruno. Agora eu gostaria de te perguntar sobre os papéis da Notre Dame Intermédica, né, a GNDI 3, que engrena uma alta de 14,22% nos últimos 6 meses, mas nos últimos 5 dias tem tido uma queda de mais de 2,5%, né? Você acredita que essa é uma queda passageira ou é algo que pode ter mudado no olhar dos investidores? Eu acho que tem grande chance de ser passageiro, tá? Eu acho que essas oscilações assim de curto prazo, elas acontecem naturalmente. Eu acho que assim Sul América está menos, eu acho que tem um desconto maior, tá, do que Intermédica e Rap Vida a princípio, tá? Eu acho que o mercado olha muito de perto, precifica muito bem essas duas verticalizadas, mas eu acho que assim, o grande upside nesses dois cases, né, da Intermédica e da Rap Vida, é a fusão entre as duas, tá? E essa fusão, assim, as sinergias que vão ser extraídas dessa fusão são muito difíceis de ser precificadas, né? A gente está falando de sinergias na casa de bilhões de reais. Sinergias que eles vão ter controle de custos, né, redução de sinistralidade, maior base de dados para investir em medicina preventiva, por exemplo. Então, eu acho que essas duas verticalizadas, o upside daqui para frente é muito mais dependente da aprovação pelo CAD, né, desse processo de fusão. E o nosso entendimento aqui na Módulo é que a chance de aprovação no CAD, tá, é muito alta. Porque como essas duas verticalizadas atuam em regiões diferentes do Brasil, eu acho que tem pouca interseção entre elas, então tem pouca disputa de mercado entre elas. Então, eu acho que você não estaria reduzindo a competitividade nesses submercados que tem dentro do Brasil, né? Então, nosso entendimento é que a chance de aprovação dessa fusão é alta e isso vai gerar muito valor pelos próximos anos, tá? E esse valor é muito difícil de ser precificado. Tá certo, Bruno. Muito obrigado. Vou passar agora a bola para minha companheira Hanna aqui. Vai daí, Hanna. Valeu, Rafa. Então a gente segue então aqui com as perguntinhas. E olha, o setor de saúde, Bruno, teve uma expressiva alta, né, no número de M&A. Lembrando que tivemos Intermédica e a Apivida também, mas também tivemos Redditor, DAS, enfim, todas essas outras. Como você vê então essas grandes transições no setor de saúde? Sim, então a gente tem alguns players que estão muito capitalizados, né, que estão com muito dinheiro em caixa. A Redditor é um deles, né? Ela fez o IPO no fim do ano passado, fez um follow-on recentemente. Então, sem contar que ela já vinha com bastante dinheiro em caixa, então é uma empresa que dá retorno, tem uma margem EBITDA razoável, então tem um fluxo de caixa bastante positivo. Então, é natural que a gente espere que essa onda de M&As ela continue ainda por algum período, né?
quando a gente olha assim, o histórico de M&As nos últimos 2 anos, por exemplo, eu diria que mais de 70% dos M&As vieram das operadoras verticalizadas e Redditor também. Então, essas operadoras e a Redditor estão muito ativas em M&A já há algum tempo, e eu acho que o período é mais atraente em M&As para Redditor do que outras empresas, porque como a gente está saindo de uma pandemia, né, no ano passado, o elo da cadeia que mais sofreu em saúde foram os hospitais. Então, tiveram muitos hospitais que provavelmente tiveram dificuldades em pagar as suas contas, né, pagar as despesas médicas. Então, é natural que a gente enxergue uma quantidade maior de hospitais que estão passando por problemas financeiros. Isso abre um leque de oportunidades maior para a Redditor atuar em M&A, né? Não é à toa que ela fez bastante M&A no fim do ano passado e já fez alguns esse ano, né? Então, a gente acha que isso tende a continuar ainda por algum tempo, tá? E um ponto interessante é que esses M&As, né, essa disputa por aquisições, seja de hospitais, por exemplo, que as operadoras verticalizadas também buscam, são hospitais diferentes da Redditor, tá? Então, a gente acha que os múltiplos de aquisição, eles vão começar a subir mais para frente, mas esse efeito ainda falta acontecer, né? Porque como essas operadoras verticalizadas, elas focam em hospitais, em geral, de 80 leitos, em uma média de 80 leitos, a Redditor está focando em hospitais de 150 leitos, né, em média. São hospitais para públicos diferentes, né? São públicos endereçáveis diferentes. Então, você não tem muita disputa pelos mesmos ativos, tá? E aí o valuation tende a permanecer nesses níveis por algum tempo. A gente está vendo aquisições que são pagas, sei lá, em média, 1,5 milhão por leito, tá? Então, esse valuation, a gente acha que tende a permanecer nesse range de 1,5 milhão a 2 milhões de reais por leito por algum tempo, tá? Tá certo. E Bruno, olha, antes da gente dar andamento aqui com o nosso bate-papo, eu vou chamar rapidinho a Débora, que tem um giro de notícias falando em relação ao Grupo Ultra, né, que assinou acordo de exclusividade com a asiática Indorama para a venda da Oxiteno, que faz parte da divisão química do grupo. Vai daí, Débora. É bem isso mesmo, Hanna. Avaliada em $1,5 bilhão, a Oxiteno é responsável pela produção de especialidades químicas com fábricas no Brasil, Estados Unidos e na América Latina. O Grupo Ultra, um dos principais conglomerados industriais do país, dono da rede de postos Ipiranga, também vendeu recentemente a Extra Farma para o Grupo Pague Menos e decidiu colocar a Oxiteno à venda para concentrar seus negócios na distribuição de combustíveis, refino e gás, Hanna. Valeu, Débora. E olha só, a gente continua, né? São 5 horas, né, e 13 minutos, né? O mercado já fechou. Quero então voltar com o Rafael Lara, que para fazer um giro com a gente, falar um pouquinho como é que foi a movimentação hoje. Rafa, fala aí pra gente como foi que o Ibovespa fechou nessa terça-feira. Tá certo, Hanna. Bom, o Ibovespa fechou agora há pouco numa leve queda de 0,09% aos 130.092,05 pontos. Entre as maiores altas do dia, a gente tem as ações da Sul América, né? A Sula 11 com uma alta de 4,45%, Eco-Rodovias com uma alta de 3%, não, acima de 3% ali, BTG, BR Foods e Marfrig completando o ranking. Já nas maiores quedas, a gente tem ali a Azul, Hering, Cogna, também tem a Cielo e a BR Malls. Hanna. Valeu, Rafa. Então a gente segue também, né? Vamos com mais notícias. A
Advent anunciou compra da brasileira Ebanks por 430 milhões de dólares. A compra está relacionada a uma participação minoritária da fintech brasileira, especializada em soluções de pagamentos, pela empresa de private equity, a Advent International, que pagará 400 milhões de dólares agora e os outros 30 milhões, quando a Ebanks abrir o capital. A empresa brasileira também informou que planeja usar a maior parte dos recursos desses investimentos da Advent para acelerar o processo de expansão na América Latina e que pretende também listar ações na Bolsa de Valores Nasdaq nos próximos 12 meses. O Ebanks já está presente em 11 países e espera ingressar em mais 4 nos próximos meses. E agora a gente volta com o Bruno, dando andamento aqui na nossa análise dessa terça-feira. Vamos falar então sobre o reajuste negativo dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, enviou uma proposta ao Ministério da Economia para que o índice de reajuste dos planos individuais seja negativo. Essa é a primeira vez que a mensalidade deve diminuir. Dá para mensurar um pouco, Bruno, o impacto que isso pode causar para o setor de saúde brasileiro? Se mensurar esse impacto como um todo, eu acho um pouco mais complicado. O que dá para a gente dizer aqui é que dos players listados, que estão hoje no mercado, eu diria que quem está mais suscetível a esse impacto negativo no reajuste negativo dos planos de saúde seria a Hapvida, porque ela tem uma quantidade maior de planos individuais na carteira, tá? Então, de qualquer forma, assim, eu acho que esse impacto é controlável para a Hapvida, tá? Porque, voltando, dado toda a estrutura de custos que eles têm um controle enorme, são verticalizados, extremamente verticalizados. Eu diria que esse reajuste negativo tem um impacto, mas é um impacto marginal, tá, na Hapvida. Eu acho que eles conseguem controlar bastante esse efeito, tá? Tá certo. Então, continuando aqui, falando dessa área da saúde, olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a tendência de alta em mortes por Covid-19 no país, mas evitou aí falar em terceira onda. O ministro citou como exemplos de estados que mais preocupam, o Mato Grosso do Sul e o Tocantins. Mas já foi repercutido também sobre uma possível terceira onda do coronavírus e já vimos isso acontecendo em outros países. Queria que você, nessa transição da primeira para a segunda onda no começo do ano, como você acha que o mercado reagiria se enfrentasse, se isso realmente acontecesse agora? Então, eu acho que os prestadores de serviço, os hospitais em geral, os laboratórios, acho que todo mundo já está muito bem adaptado com a pandemia, Eu acho que os protocolos avançaram bastante durante a primeira onda, tá? No início da primeira onda. No início da primeira onda, eu acho que pegou todo mundo ainda um pouco desprevenido, por mais que todo mundo já estivesse acompanhando os casos na China e na Europa. Eu acho que, de certa forma, o impacto foi maior nesse início da primeira onda, tá? Depois, os hospitais eles foram avançando, eles colocaram linhas de triagem separadas, pacientes com Covid ficavam em áreas completamente separadas de pacientes eletivos, tá? Então, os riscos de contaminação hospitalar, eu acho que foram controlados, foram reduzidos. E aí, se a gente tiver uma eventual terceira onda, eu acho que todo mundo já está mais adaptado. Eu acho que o mercado já entende como é que funciona. Os analistas vão conseguir precificar isso de forma mais adequada. Mas, de qualquer forma,
ainda é difícil dizer como é que seria essa terceira onda, né? Porque a gente não sabe, voltando, a gente não sabe que percentual da população poderia ser mais atingido, né? A gente não sabe se os idosos que já foram vacinados eventualmente poderiam ser contaminados numa terceira onda, né? Por variação da mutações do vírus, etc. Então, eu acho que é complicado a gente traçar um cenário como mais provável aqui para frente, tá? Tá certo, Bruno. Ó, eu vou passar a bola novamente para o Rafael Lara, que tá sempre chegando aí, né, Rafa, com mais perguntas para a gente. Rafa, pode ir? Tá certo. Bruno, a Bolsa de Valores no começo da semana deu uma impulsionada após o anúncio da antecipação da vacinação no Brasil, né? Lembrando que 8 estados já têm datas para vacinar pessoas a partir de 18 anos. Lembrando um pouco, entre eles, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiânia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará e Santa Catarina. Na sua opinião, como isso pode refletir no mercado no curtíssimo prazo? Podemos esperar novos upsides? Sim, eu acho que esse ponto tem que ser acompanhado de perto, né? Eu acho que conforme a vacinação vai avançando, se ela avançar acima do esperado, né, mais rápido do que o esperado, eu acho que o mercado vai reagir positivamente, principalmente empresas de varejo, né, que são mais dependentes dessa reabertura da economia real. Então, eu acho que esse ponto tem que ser acompanhado de perto. Se avançar mais rápido do que o esperado é positivo, se avançar mais devagar, eu acho que o mercado também vai precificar negativamente nas ações, tá? Tá certo. E agora falando um pouco das novas produções de vacinas, né? Temos visto algumas empresas privadas se posicionando para tentar produzir vacinas, né? Na semana passada, o próprio CFO da Ouro Fino falou à BMC Business, programa da Débora, inclusive, sobre o estudo prévio que eles têm feito sobre o assunto. Como essa possível expansão da produção deve afetar as empresas listadas na Bolsa, na sua opinião? Eu acho que estaria mais relacionado com a primeira pergunta, né, que você fez. Eu acho que aceleraria o processo de vacinação. Porque, até onde eu sei, as empresas listadas na Bolsa, das indústrias farmacêuticas que estão na Bolsa, Pera e Blau, eu acho que nenhuma das duas produziriam vacinas, né? Então, eu acho que seria indiferente nesse sentido, né, em rentabilizar essa vacinação, mas eu acho que seria mais positivo no sentido da recuperação econômica, tá? Em acelerar o processo de reabertura da economia, tá? Tá certo. Vou passar agora a bola aqui para a Hanna, que tem mais informações. Hanna, vai daí. Então vamos lá, a gente segue com perguntas aqui. O diretor-geral, né, da ANEEL, André Pepitone, afirmou hoje que a crise hídrica enfrentada pelo país neste ano já permite aí uma estimativa de alta de pelo menos 5% nas contas de luz em 2022. Esse aumento dos preços da energia tem relação com o maior acionamento das usinas termoelétricas. Considerando esse cenário, como você acha que ficam empresas do setor como a CESP, Light? Sim, perfeito. Então, eu acho que essa crise hídrica, ela impacta o setor de diferentes formas, né? Eu acho que a gente tem players como a CESP, que obviamente vão ser mais impactados, porque ela é uma geradora hidrelétrica, então esse aumento do risco de racionamento, eu acho que é muito ruim para a narrativa da empresa, né, para a narrativa do mercado em relação à empresa, mas aqui na Módulo a gente entende que esse risco de racionamento, a probabilidade dele ainda é muito pequena. A gente conversa com algumas consultorias, né, a PSR é uma delas, que são extremamente especializadas nesse setor, e quando eles fazem as contas nos modelos matemáticos deles, eles entendem que esse risco é mais baixo, porque
diferente de 2001, quando a gente teve o apagão, a nossa base de geração está mais diversificada, a gente está menos dependente das hidrelétricas. Então, de qualquer forma, o GSF, né, que representa esse risco, o GSF nesse ano a gente está estimando que vai ser em torno de 74%. Isso significa que a CESP, que é uma hidrelétrica, ela só vai conseguir produzir cerca de 74% da sua capacidade instalada, né? E aí, com essa redução do GSF, eles vão ter que comprar mais energia no mercado de curto prazo para honrar os seus contratos com os seus clientes, né? E aí esse preço de curto prazo também vai estar penalizado, vai ser mais alto, porque você vai ter um maior acionamento de termoelétricas que encarecem a tarifa do consumidor, tá? Então, esse PL dele sobe, ele tende a subir pelos próximos períodos, tá? A gente espera que o terceiro TRI seja o mais crítico, porque é o período seco, né, onde tem menor incidência de chuvas, e aí esse aumento de custo da energia, né, vai impactar as margens da CESP, tá? Porque como ela vai ter que comprar mais energia para honrar os seus contratos, os custos dela vão ser penalizados e as margens tendem a cair nesse ano. Então a rentabilidade da CESP tende a ser pior esse ano. Esse ano eu diria que no ano que vem esse problema é provável que ainda permaneça. Mas eu acho que o case da CESP ele está sendo penalizado por isso, por essa crise hídrica. E tem também a questão do falecimento do perito, que toma conta, que fazia a avaliação do ativo contencioso que a CESP tem a receber da União, que é uma indenização, basicamente, sobre a usina de Três Irmãos, sobre a construção de algumas partes da usina de Três Irmãos. Essa indenização estava sendo avaliada por esse perito, que chegou a um valor de 4 bilhões e 700 milhões de reais para a CESP, que a CESP tinha a receber. E aí, como esse perito faleceu no início do ano, isso traz uma incerteza maior ao processo, né, esse processo jurídico. A gente não sabe se, eventualmente, esse processo pode voltar a estaca zero, ou seja, se um novo perito vai ter que fazer a avaliação desde o zero. Então, isso tira o valor do case, e eu acho que o mercado penalizou excessivamente a empresa, tá? Quando a gente faz as contas aqui de valuation para a CESP, a gente enxerga um valor intrínseco, mesmo com esse custo maior de energia e mesmo com essa incerteza em relação ao ativo contencioso, a gente enxerga um valor intrínseco muito maior do que o que está hoje no preço de tela no mercado, né? Então, CESP eu acho que é um case interessante para o longo prazo. Eu acho que a empresa está muito descontada, ela vale bem mais do que o que está sendo negociado. O ruim eu acho que é essa narrativa de risco, de racionamento, que eventualmente pode acabar penalizando a empresa de forma equivocada, né? Eu acho que esse risco é muito baixo. Aí quando a gente olha para outras empresas do setor, né, a Light, como você perguntou, a Light é uma distribuidora de energia, né? Então ela está na outra ponta do setor. E a Light, sendo uma distribuidora de energia que está situada no mercado no Rio de Janeiro, o pico da demanda no Rio de Janeiro acontece no verão, né? Que é quando tem maior acionamento de ar-condicionado, refrigeradores. Então, esse pico de demanda de energia no Rio de Janeiro acontece no fim do ano e início do ano, né? Então, o terceiro TRI, que
que é o mais crítico em termos de GSF, em termos de geração de energia, esse terceiro TRI, a Light não tem tanta demanda de energia como tem nos outros períodos. E aí, eventualmente, a energia que ela tiver de sobrecontratação, a energia que ela tiver comprado a mais do que ela tiver de demanda, ela pode eventualmente vender essa energia sobrecontratada a um preço de curto prazo, ao PLD, mais alto, né? Então, ela pode ter um retorno maior e se proteger, de certa forma, dessa crise, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Assim. Tá certo, então, Bruno, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now. Espero que você volte outras vezes, né? Não só para o Now, mas também para toda a nossa programação. Sim, claro, eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Esse foi o Bruno Vidal, analista da Módulo Capital. Espero que vocês tenham gostado, então, do nosso papo aqui. Agora a gente segue atualizando sobre o fechamento do mercado. Vamos voltar com o Rafael Lara, que tem a movimentação de todos os setores da Bolsa. Rafa, fala aí pra gente como é que foi esse movimento hoje? Oi, Hanna. Bom, vamos dar uma olhadinha naquela fotografia que a gente faz ali pré-fechamento de mercado para a gente entender a movimentação dos setores, né? Hoje que foi um dia que parece que foi meio morno ali no fim do pregão, né? Com todos os ativos ali operando na casa do 0,1%, 0,0 alguma coisa, né? Praticamente na neutralidade, com energia ali subindo 0,82%, serviços financeiros com 0,36%. O máximo ali que a gente teve de variação foi na tecnologia da informação, né? Como você pode ver agora na tela, a tecnologia da informação com uma queda de 1,57% e materiais com 1,21%. Hanna. Valeu então, Rafa. A gente segue atualizando aqui. Agora a gente vai falar que os líderes dos países do G7 apoiaram a taxação mínima global de 15% para as multinacionais, incluindo as Big Techs. A taxação vai para Big Techs como Google, Facebook, Apple, Amazon e Microsoft, aprovada pelos ministros de finanças do bloco da União preparatória. Se essa taxa fosse aplicada neste ano, muitos países poderiam aumentar a arrecadação, inclusive o Brasil, que receberia cerca de 900 milhões de euros ou quase 6 bilhões de reais ao longo de todo o ano de 2021, de acordo com um estudo feito pelo Observatório de Tributação da União. Os valores são considerados modestos quando comparados com a arrecadação com impostos nesses países. No caso do Brasil, representa 4% dos 137 bilhões e 900 bilhões de reais arrecadados pela União em março deste ano. Por isso, o observatório defende uma taxação mínima de 25%. E a gente continua também trazendo informações aqui para todos que estão nos acompanhando. A gente vai agora com a Débora Oliveira, que segue acompanhando aqui, segue trazendo muita informação, com notícias agora sobre a Netflix. É isso, Débora? É isso mesmo, Hanna. A gigante de streaming Netflix lançou uma loja virtual para a venda de produtos exclusivos de títulos disponíveis na plataforma de streaming. O Netflix Shop chega ao mercado como uma tentativa da marca em se lançar a novos segmentos e, por enquanto, está disponível apenas nos Estados Unidos. Eu não vejo a hora de chegar por aqui, hein? Em comunicado, a empresa diz que está entusiasmada com a novidade e em dar também aos fãs um novo jeito de se conectar com os títulos favoritos. A plataforma ainda planeja expandir os serviços para outros países nos próximos meses, mas ainda não há previsão de quando ele chegará aqui no Brasil. Hanna, a gente fica como? Aguardando, né? Quem aí gosta de séries e de filmes via streaming entende bem do que eu tô falando. Com certeza, Débora. Agora a gente vai ficar de olho, né, para saber quando é que chega aí esse serviço aqui no Brasil. Atualizaremos por aqui. Opa, estamos aqui sempre de olho. E a gente vai agora, olha, o preço do gás de cozinha subiu mais uma vez, acumulando a 15ª alta somente neste ano.
O preço médio do GLP, o gás liquefeito da Petrobras, mais conhecido como gás de cozinha, sofreu reajuste de 5,9%, passando a valer R$ 3,40 o quilo, com aumento de 19 centavos. Agora, o preço médio do botijão de 13 quilos para o consumidor subiu de R$ 85,27 para R$ 85,63. Já é o 15º aumento seguido repassado pela companhia, que em janeiro anunciou alta de 6%. Em fevereiro, menos de um mês depois, a elevação foi de 5,1%. Na segunda semana de junho, o preço médio do botijão já alcançava o patamar de R$ 103,34. O valor mais baixo foi registrado na região sudeste, com preço médio de R$ 64, enquanto na região centro-oeste, o mesmo botijão saltou para R$ 125. O reajuste é válido somente para as refinarias. Distribuidoras e revendedoras do insumo, no entanto, seguem com a liberdade para definir como e se vão repassar o aumento para o consumidor final. De acordo com a Petrobras, o reajuste segue os preços do mercado internacional, acompanha as variações do valor dos produtos e a taxa de câmbio, garantindo que o Brasil não corra risco de desabastecimento. E a gente volta então com o Rafael Lara, que tem agora os números do Bitcoin. Rafa, vai daí. Tá certo, Hanna. Bom, nesse momento o Bitcoin, que nunca fecha, vale lembrar aqui ao nosso telespectador, o Bitcoin nesse momento ele opera numa leve alta de 0,39%, cotado aos R$ 204.100. A notícia do dia foi que a aceleradora de franquias 300 Franchising, que reúne 70 redes brasileiras no seu portfólio e fatura mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, começou a aceitar as criptomoedas Bitcoin e Ethereum para o pagamento das taxas de suas franquias. A mudança visa a expansão das opções para os consumidores que investem nas criptomoedas. Hanna. Então a gente segue, né? Valeu, Rafa. A gente segue dando continuidade aqui no BMC Now com os nossos convidados. A gente recebe agora o analista técnico Felipe Pereira, que vai fazer uma leitura aí do dia com a gente, né? Olhar os papéis, entender um pouquinho mais como é que funcionou o mercado hoje. Felipe, primeiramente... Opa, não, tô confundindo. Isso, tá certo, Felipe. Felipe, é tanto Felipe aqui, gente, na BMC News, que eu já tô ficando confusa. Felipe, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde, Hanna. Da última vez eu fui entrevistado pelo meu xará, Felipe, e aí eu confunde bastante, né? Não, é sempre assim. A gente tem o Rafael Lara aqui com a gente recebe também vários convidados com o nome de Rafael, mas a gente vai organizando e vai dando certo. Tudo então, certo, vamos começar, lá. Olha. Então vamos lá. Vamos começar então. Se você já quiser ampliar a sua tela com a gente, para a gente já conseguir acompanhar os gráficos e a sua explicação também, pode ficar à vontade. Podemos. Opa, então vamos lá. A gente pode comentar um pouquinho do que o pessoal comentar no chat, ou se você tiver alguma coisa, o Rafael também, se tiver alguma coisa para falar aí, é só comentando, a gente vai olhando e eu vou fazendo a análise aqui. Mas eu separei algumas que eu vi que vocês estavam comentando um pouco antes de eu entrar aqui, que era justamente Sul América, Azul, Banco Inter, e eu separei uma especial aqui, o Banco Pan. Se vocês quiserem, a gente pode começar por aqui, enquanto o pessoal no chat vai dando aí sugestões e a gente vai seguindo, pode ser? Antes de começar por essas, vamos dar uma olhadinha como é que foi o Ibovespa hoje, né? Fazendo uma análise mesmo, antes da gente já ir para essa outra parte dos setores. Sim, vamos lá então. O Ibovespa hoje terminou o dia bem próximo do 0 a 0, né, a variação de menos 0,09. E se a gente for olhar basicamente nas últimas movimentações, mesmo nos últimos meses, a gente pode conseguir, a gente vai enxergar que há uma certa tendência de alta e o preço tem sido aí justamente um tanto segurado nessa faixa dos 130 mil pontos, bem próximo às máximas históricas. Então isso tecnicamente ainda é uma sinalização positiva. O fato de não começar a recuar abaixo do 129, ter sustentado o preço mesmo nessa última semana aí, que não desenvolveu muito, tem ficado lateral, é uma sinalização positiva. Na análise técnica, movimentação de alta seguida de uma lateralização, a expectativa é que a lateralização sinalize justamente mais altas para o futuro. Então, por enquanto, a gente ainda segue com uma leitura positiva para o mercado no curto/médio prazo.
E se a gente for estender aí para o longo prazo, ainda dá para considerar também que a gente está numa longa tendência de alta, mesmo através do gráfico semanal, a gente ainda continua a ver topos e fundos ascendentes, não muitos, é óbvio, porque tem menos gráfico, mas, enfim, no gráfico diário a leitura é positiva. A gente dá continuidade aqui, né, para olhar os papéis, eu queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando, está nos assistindo, mandem as perguntas de vocês, mandem o que vocês querem que a gente analise aqui, eu, Felipe, a Débora, o Rafa também, podem mandar que a gente vai colocar aqui as perguntinhas de vocês, podem colocar aqui no nosso chat e também aproveitem para compartilhar com os amigos de vocês. Peçam também para eles mandarem perguntas aí para que todo mundo fique bem informado, para que todo mundo fique por dentro do mercado financeiro com qualidade, né? Porque aqui na BMC é assim. Então a gente começa então olhando hoje a Sul América, né? Que ficou com a maior alta do dia. Vamos dar uma olhadinha nos papéis? Vamos lá. Sul América vem trabalhando há algum tempo, né? Se a gente for considerar o longo prazo, mesmo depois do início da pandemia, não tem tido um desenvolvimento tão claro de uma tendência única. A gente já teve movimentações um pouco mais claras de alta, um pouco mais claras de queda, mas sempre em sentido de um modo, né, a não ficar durante muito tempo numa mesma tendência. A gente teve, depois de março, uma recuperação bem tranquila, ali no meio do ano passado uma queda, depois chegou a cair mais um pouco e ainda podemos considerar que foi uma longa tendência de baixa, e agora começa a dar uma estabilizada. De forma geral, a alta de hoje não contribui para uma leitura muito complexa, muito agregada de nada, uma alta com um volume significativo, isso é bacana, mas de forma geral não chega a gerar nenhuma sinalização, nenhum padrão técnico que a gente possa utilizar. É argumentável que aqui a gente pode ver algo que se parece com ombro, cabeça, ombro, uma sinalização de uma reversão para uma movimentação positiva, um ombro, cabeça, ombro invertido, mas na minha leitura isso não é a leitura correta pelo fato de que a gente teve um fundo anterior um pouco mais baixo do que isso. Então, por enquanto, movimentação no gráfico um pouco mais lateral, um pouco sem direção muito clara ainda. Então vamos lá, vou passar agora a bola para o Rafa, né, que tem mais perguntas aí. Rafa. Tá certo. Primeiramente, boa tarde. Olha, eu gostaria de perguntar sobre as ações da Azul, né? Azul 4, que na semana passada esteve nos holofotes investidores aí, com uma das maiores altas da semana, e hoje esteve entre as maiores quedas do dia, né? Com uma queda de 2,68%, salvo engano. Será que daria para você dar uma olhadinha no gráfico aí pra gente? Com certeza, muito boa tarde, Rafa. E justamente, né? Deixa eu só esperar aqui o gráfico. Aí. Justamente na semana passada chamou bastante atenção, na semana passada e na retrasada, né? Chamou bastante atenção com altas de 4%, depois teve alta de 11% numa sessão específica, e hoje acabou encerrando o dia aí com 2,66% de queda. Então, de forma geral, se a gente for considerar a leitura através do gráfico da tendência, ainda é uma tendência um pouco mais positiva. A gente pode considerar que desde o início da pandemia a gente vê uma recuperação consistente, não exatamente com um ritmo muito bem definido, em vários momentos fica um tanto mais lateral, como foi, por exemplo, o período aqui de junho do ano passado até mais ou menos novembro do ano passado, mas depois começou a subir, começou a renovar máximas de novo, e agora a gente teve um novo período de lateralização, foi mais ou menos de dezembro do ano passado até pouco tempo atrás, até o final do mês de maio. Agora, rompendo essas máximas que se tornaram resistência no curto prazo, a gente começa a ter uma leitura um tanto mais positiva. E essas voltas são, na leitura da análise técnica, mais do que naturais, porque estão testando justamente regiões de antigos topos. Então, a gente está vendo aqui o que era mais ou menos o preço, não chegou a encostar necessariamente, mas que eram preços antigamente de máximas, de topos que foram formados nessa semana aí, depois de um rompimento, depois de um teste um pouquinho abaixo e de um novo rompimento, começam a ser testados como suporte. Então a gente deve ver mínimas e até mesmo o preço estabilizando durante essa semana, ou pode ser que estenda mais um pouquinho, 2, 3 semanas, mas de forma geral a leitura ainda é de recuperação. A Azul ainda tem espaço a reconquistar em comparação com o preço pré-pandemia, né, antes da pandemia começar, lá na casa dos 50, 60, quase 70 reais. Então, a gente tem bastante coisa a conquistar aqui.
E com a previsibilidade aí das vacinas e tudo mais, isso começa a dar um pouquinho mais de confiança também que a Azul tem mais espaço para recuperar, tem mais confiança de que o fim da pandemia está próximo, então a gente pode começar a ver uma alta um pouco mais consistente, até mesmo para níveis antes da pandemia de 2020. Tá certo, muito obrigado, Felipe. Vou passar agora a bola aqui para a Hanna, que aqui é tudo assim muito rápido, muito na dinâmica. Hanna, vai daí. Então vamos lá, olha, a gente segue, a gente dá uma pausa aí na nossa análise rapidinho para fazer mais um giro de notícias. A Unilever anunciou a compra da empresa Paula's Choice. A multinacional já assinou um acordo para adquirir a empresa americana, que é uma marca com forte abordagem digital e pioneira também em produtos com base científica, que atua no segmento de cosméticos com foco no cuidado com a pele. Os valores da transação ainda não foram divulgados, mas o negócio deve ser finalizado até o terceiro trimestre deste ano ainda. A Unilever informou que a chegada da Paula's Choice vai ampliar ainda mais o seu vasto portfólio de produtos, agregando valor à marca, já que a empresa americana investe em ingredientes de qualidade e não faz testes em animais. Eu vou então agora falar do setor de saúde ainda com a Débora, que tem mais notícias da Notre Dame. Débora. É isso aí, Hanna. Vamos voltar a falar um pouquinho do setor de saúde, que a gente já falou bastante por aqui hoje, mas é que a Notre Dame informou hoje a compra do Hospital e Maternidade Maringá por 92 milhões de reais. Parte do valor será pago à vista, em dinheiro, na data do fechamento do negócio, descontando o endividamento líquido, e parte no prazo de 2 anos, sujeito ao atendimento de certas metas operacionais. Uma parcela será retida por 6 anos para eventuais contingências. Lembrando que o hospital, fundado em 1948, é um dos mais tradicionais da região da cidade de Maringá, no Paraná, e realiza cirurgias cardíacas e neurológicas, exames de tomografia e hemodinâmica. Na sexta-feira, a ação da Notre Dame fechou em queda de 2,72% a R$ 84,54, ô Hanna. Tá certo, então, olha, eu vou voltar com o Rafa agora para fazer um giro, né, saber como é que tá o nosso portal. Rafa, vai daí. Tá certo, lembrando sempre que o pessoal aqui que está assistindo o BMC Now pode ir lá no site do BMC News, que a gente tem todas as notícias fresquinhas, né, de último minuto, sempre pessoal muito legal lá, bmcnews.com.br, confira lá. Bom, eu gostaria de trazer aqui uma história curiosa, né, que ocorreu ontem, né, ontem na parte da tarde, mas hoje foi quando teve o grande impacto na economia, que é em relação ao jogador Cristiano Ronaldo, né, da seleção portuguesa, atacante da Juventus da Itália, que ontem numa coletiva de imprensa, ele tinha 2 garrafinhas da Coca-Cola, retirou as garrafinhas, pegou uma garrafa d'água e falou: não bebam Coca-Cola, bebam água. E esse simples feito fez com que as ações da Coca-Cola, né, o papel da empresa despencasse e fizesse com que a empresa tivesse um prejuízo de 4 bilhões de dólares na bolsa norte-americana. Então, para você conferir essa história curiosa, vai lá no site da BMC News, que eu garanto que está bem interessante. Hanna. Valeu, Rafa. A gente segue então, né, fazendo a nossa análise aqui. Eu queria falar um pouquinho agora, Felipe, em relação aos papéis da BR Malls, né, figura que ficou entre as maiores baixas do setor, inclusive hoje, né, mas que na semana passada esse setor aí de shopping center ficou em alta, né. Eu queria que você fizesse uma análise para o pessoal entender um pouquinho o porquê dessa oscilação, né. Vamos lá, Hanna. Bom, na minha opinião, para começar, as altas principalmente se deram com as melhoras no cenário da vacina, com as expectativas de que a gente tenha uma data mais bem definida, mais acertada de quando a gente vai começar a ter a população inteira brasileira vacinada. Isso gera uma expectativa no mercado, isso faz com que justamente o preço suba, e foi o que a gente viu basicamente no setor de administradores de shoppings na semana passada. E essa semana aí está dando uma estabilizada, mas se a gente for considerar o gráfico, apesar da queda na sessão de hoje de 1,70%, bem distante do Ibovespa, né, que quase não caiu, ficou na neutralidade, a gente ainda assim vai considerar que está trabalhando com uma tendência de alta. Se a gente for voltar um pouquinho mais para trás, a gente pode inclusive ver que os antigos topos estão justamente na faixa dos antigos topos, nessa região aí dos R$11,40, R$11,80, R$11,50.
Então, a partir do rompimento desse nível, a gente começa a ter expectativas um pouco melhores também para uma recuperação, como a gente pode ver no gráfico, tem bastante espaço para uma recuperação para níveis pré-pandemia, ali as ações chegavam à casa dos R$20, então tem bastante preço ainda para retomar. É uma questão de que até agora a gente estava meio que nessa insegurança, meio que nessa indecisão, e por hora a melhora do cenário nos aponta aí para uma continuidade dessa leve tendência de alta que a gente pode considerar que começou ali no finalzinho do mês de fevereiro, comecinho do mês de março, uma pequena pausa no mês de abril, continuou em maio e no começo de junho. Então tá certo, vou passar a bola de novo para o Rafael, que tem perguntas. Rafa. Tá certo. Felipe, eu queria chamar um pouco a atenção, te perguntar sobre as ações da Eletrobras, que hoje elas passaram ali ao longo do dia, figurando entre as maiores baixas do dia, e ali no fim ela teve uma certa recuperação, só com o papel da Elet 3, Eletrobras 3, que ficou ali numa queda de menos 1,70%. Será que teria como você dar uma olhada pra gente, por favor? Com certeza. Bom, para começar, a Eletrobras está aí no centro de uma discussão, de todas as atenções quanto à MP da privatização da Eletrobras. Então, é bastante provável que a gente tenha bastante volatilidade, bastante variação, mesmo que altamente precificado, porque já foi muitas vezes discutido, a gente já teve diversas vezes essa MP quase rolando, quase acontecendo, e depois voltou, mas dessa vez parece que realmente vai. Então, isso tem afetado bastante o preço. Hoje, em particular, com uma movimentação, como você muito bem falou, negativa, mas chegou a ter quedas aí até bem fortes durante a sessão e recuperou um volume um tanto mais interessante na sessão de hoje, se comparado à média do volume das últimas três semanas. No sentido da análise técnica, a gente ainda continua a ver uma movimentação mais positiva, mas esses aqui são sinais um tanto preocupantes, no sentido de que pode haver uma reversão, principalmente com candles como esse, com essas formações aqui como essa, com bastante volume, em uma região que está começando a enfraquecer a movimentação de alta. Ter um candle que a gente chama de candle de indecisão, que tem bastante sombra, um corpo pequeno, pode ser uma sinalização de queda. Considerando que está rolando tudo isso com MP da privatização e tudo mais, um ditado muito conhecido no mercado sobe no boato, cai no fato. Então é bem possível, bem provável que aconteça algo nesse sentido, se for o caso de Eletrobras ser de fato privatizada. Então, um pouco de cuidado aí com a especulação em cima desse fato de ser privatizada. Não necessariamente vai ter um efeito positivo no preço. É lógico que a gente entende a expectativa positiva na empresa, mas não necessariamente o preço vai refletir isso no momento, naquele instante em que for aprovada a privatização. Tá? Mas, tecnicamente, ainda tem uma tendência de alta, só ressalto aqui a atenção com alguns candles de indecisão em uma região de topo na última semana, então pode haver uma queda no curto prazo. Nesse momento está um pouquinho complicado de ter uma leitura tão definida. Tá certo, Felipe. Eu gostaria de te perguntar aqui sobre uma última pergunta antes da gente finalizar, O Kedio Jen mandou aqui no nosso chat, perguntando se você poderia analisar sobre os papéis da Ambev, o ABEV 3, se eu não me engano, deve ser da Ambev, que hoje teve ali um desempenho interessante com uma queda de 1,80%. Sim, vamos falar de Ambev. Ambev que desde o balanço desse último trimestre aí tem chamado a atenção, esse gap aqui, justamente essa grande salto de variação foi o balanço divulgado, que satisfez bastante aí os investidores, começou a trazer uma perspectiva um pouco mais positiva para a Ambev no curto prazo. Mas eu diria que não só no curto prazo, tem chamado a atenção que já estava recuperando um pouco, teve ali a seu período de queda um pouco mais no final de abril, começo de maio ali, ainda estava caindo um pouco, mas com o balanço recuperou bastante. Mas se a gente for olhar um pouco mais de longe, a gente vai ver que a figura é de uma movimentação razoavelmente de alta, topos e fundos ascendentes constantemente, mas como a Ambev é justamente caracterizada com uma volatilidade um tanto mais baixa no longo prazo. A gente não espera que a Ambev suba necessariamente muito em pouco tempo. Mas é uma empresa consistente que em geral entrega resultados bem bacanas. E o que a gente está vendo ainda é uma tendência de alta. Está numa região de topo, então é aquela mesma coisa que pode até acontecer de ter um pullback,
mas a tendência definitivamente é de alta. Talvez o momento não seja o mais ideal para iniciar uma operação de compra, para iniciar um acompanhamento, eu diria, da Ambev, mas definitivamente, se for um investimento de longo prazo, e Ambev é justamente uma empresa gigante, que tem seu market share, é uma empresa bem consistente, para o longo prazo não seria nenhum problema o momento de entrada e a tendência ainda é de alta. Tá certo, Felipe, muito obrigado. Vou passar aqui a bola para a Hanna aqui, que tem mais informações. Muito obrigado. Valeu, Rafa. A gente continua aqui, né, seguindo, a gente está olhando aqui o nosso chat, tem pergunta chegando. Olha, o Helder está pedindo para olhar os papéis da Leve 3. Vamos lá, Leve 3, deixa eu só limpar aqui os estudos anteriores, mas Leve 3 também aqui uma tendência claríssima de alta, se a gente considerar principalmente a movimentação desde aqui do mês de comecinho de março, finalzinho de fevereiro, né? A gente até tinha uma movimentação de queda antes disso, chegou a deixar um fundo duplo, característica de uma padrão de reversão de baixa para alta, com a movimentação na média móvel de 200 períodos, que também é uma média móvel muito utilizada até mesmo por grandes fundos de investimento. Então, a movimentação segue sendo mais positiva, a gente consegue ver claramente topos e fundos ascendentes. Aqui eu diria que nem tem muito o que comentar do ponto de vista de análise técnica, é só também o ponto de ressaltar aí que talvez esteja um pouco mais próximo de um topo do que de um fundo. Se puder ter um pouco de paciência para pegar um ponto um pouco melhor de entrada, é o ideal. Se a gente for traçar aqui um estudo breve, rápido, sem ser muito chato na análise técnica, a gente consegue ver que os fundos se alinham ali mais ou menos com essa linha de tendência de alta. Então, se o preço começar a se aproximar mais ou menos dessa região, começa a ficar bastante interessante, até mesmo para uma entrada em Leve 3, considerando a tendência de alta. Tá certo, então, Felipe, obrigada pela sua participação hoje aqui no BMC Now com a gente. Espero poder também receber você mais vezes aqui. Então vamos lá, eu já queria começar me despedindo, né, da Débora. Débora, obrigada, né, roubei você, mas agora a sua participação, quero de vez em quando você participando aqui com a gente, e amanhã tem business, né? Pode deixar, conte comigo por aqui também. Sim, amanhã tem BMC Business, amanhã a gente terá a Anima Educação para poder falar aqui ao vivo, trazendo todas as informações sobre esse case aqui para vocês, então não perca. Amanhã, 3 horas da tarde, BMC Business com Anima Educação. Mas também tem BMC News, tem toda uma programação durante todo o dia, eu vejo vocês por aqui amanhã. Tchau, tchau, Hanna, tchau, tchau, Fê. Felipe já foi para casa folgar, né? A Rafa, tchau, tchau para você também. Tá vendo? Eu falei que isso ia confundir. Bom, e com essa, agora a gente encerra o nosso BMC Now desta terça-feira. Outras notícias você confere no nosso portal e nas nossas redes sociais. Fique agora com o programa Analytics com Marco Saravalli e Bo Williams. Boa noite para você e a gente se encontra aqui amanhã de novo. Tchau, tchau.